Eita, virei mãe. Um espaço para a gente falar sobre a maternidade, como ela realmente é. Olá, Helenice, tudo bem Olá, com você? tudo ótimo, graças a Deus. E você? Bem também, graças a Deus. Helenice, eu gostaria que você se apresentasse. Eu me chamo Helenice da Mota Fernandes, sou mãe de 2 filhos, o mais velho de 40 anos, o Rodrigo, e o Fernando de 38 anos. Ah, sim, legal. 2 homens, né? Dois, Dois dois homens. Tem homens. netos? Tenho a Alice. Alice, Alice tem está que com idade, Alice? 1 ano e 10 meses. Ah, pequenininha, É, gracinha. linda, linda, perfeita. Uma gracinha. Helenice, qual foi o momento mais difícil que você enfrentou como mãe e como você conseguiu superar esse momento? O meu momento mais difícil como mãe foi quando eu descobri que estava grávida pela primeira vez, né? Do filho mais Do velho? filho mais velho, do Rodrigo, porque não foi assim uma gravidez planejada, eu não morava junto com o pai dele, né? Então foi assim uma surpresa, mas uma surpresa boa, porque eu amei meu filho desde o dia que eu fiquei sabendo que eu estava grávida, né? Sim, já tinha aquele sonho de ser mãe. Tinha. A gente tem, né? Que eu perdi meus pais muito cedo. Minha mãe morreu, eu tinha 13 anos, meu pai tinha 17, então a gente sumiu. Cada irmão foi morar num lugar, Então né? afastou a família, Afastou a né? família, então eu tinha que ter uma família. Para mim foi lindo, foi maravilhoso. Foi uma surpresa Uma surpresa boa, desejada, né? desejada. Não planejada, mas Mas desejada, desejada. né? E como que você conseguiu manter a esperança e a força em momentos de grandes desafios, Helenice? Foi pela fé, a perseverança, a sabedoria, né? Discernimento. Porque eu sempre fui uma pessoa assim muito centrada, uma pessoa que gosta muito de refletir muitas coisas. Eu não gosto de pensar coisas negativas, Uhum. entendeu? Para Coloca Deus mim, sempre à Deus sempre em frente. primeiro lugar. Em primeiro lugar é Deus, eu sempre falo que Ele resolve as minhas coisas, né? E confio. Eu não sou também de ficar meio termo, entendeu? Uhum. Tem uma fé Tenho, muita, muito grande muita. aí. Qual que é a sua religião, Eu Helenice? sou católica, Católica. graças a Deus. Praticante. Praticante, vou na igreja todos os Todos dias. os dias de madrugada. Não, de madrugada para vocês, são jovens, Ah, né? Para mim, né, 6 horas da manhã já tá já na não é hora. mais de madrugada. Não, Tá não. certo. Todos os dias está em Sim, oração. sim. Desde sempre. Não, desde sempre não. É, desde assim, desde quando eu casei, né? Praticamente. Você casou, seu filho mais velho tinha qual idade? Meu filho estava É, com, deixa eu ver, tava com 8 meses, 8 meses de idade, é, novinho. aham, Então foi desde o início mesmo, né? desde o início. E quais são as lições mais importantes que você aprendeu ao longo da vida e que você gostaria de passar para gerações futuras? Uma das grandes lições que eu sempre trago comigo é assim, ó, é você nunca perder a fé, a vontade de lutar, de alcançar todos os seus objetivos, entendeu? Diante de qualquer dificuldade. Qualquer dificuldade. Eu, para mim, nunca teve tempo ruim. Toda a vida eu encarei a vida assim, igual eu falei para você, que eu perdi meus pais muito novo, muito nova, mas eu nunca desisti de nada. Eu sempre tive muita vontade de chegar onde eu cheguei com essa fé, com Vencer essa na alegria vida, que eu né, tô, Lenice? né? Sim, Porque vencer na vida não é só a pessoa adquirir bens materiais. exatamente. É ela conseguir permanecer, ter uma vida tranquila, igual tem a minha, sem culpa, sem mágoa, sem nada, assim, entendeu? Sem Então nenhum isso para mim foi remorso. E uma lição muito grande. você teve uma rede de apoio, Lenice, lá naquela época? Estamos falando de qual época mesmo? De 1984 para 85. De 84 para 1900, cá, que eu engravidei em 84, né, do primeiro filho. sim, 1984. Sim, Muita coisa mudou de lá para cá, né? pô, muita Até coisa a mudou. questão das fraldas Pô, descartáveis nem aí. me fala nas fraldas, era Como que era lindo. naquela época? Fraldinha de pano, né, das mães brutonas, não das Nutella de hoje. Eu tenho o maior trabalho de ficar trocando fralda Não, ali toda hora. a gente não jogava fora, né? Lavava tudo, né? O meu arame ficava branquinho, era 30, 40 fraldas todos os dias, Aquelas fraldas né? de pano, né? Fralda de pano, limpinha. Eu tinha muito cuidado porque
Eu nunca conformei com essa coisa de botar plástico nas crianças, né? Então eu não usava nem calça plástica Mas neles. naquela época já existia calça Existia, plástica? não essas modernas de hoje, né? Uhum. Mas umas antigas que você colocava, enfiava uma fraldinha dentro da calça, botava por cima de outra fralda. Aí eu não Sim. usava essa de plástico, eu usava as fraldas, eu trocava, podia trocar quantas vezes for, eu não deixava eles com bumbumzinho de Não plástico. assava, né? Não, Eram bem pra cuidados. nada, super bem cuidados, né? Meus meninos, eu lavava roupa de cama todo dia, né? Dava banho neles várias vezes no dia, então, pra mim foi muito bom. A mãe sempre esteve presente ali. Sempre. Não teve uma rede de apoio Não. ali, Tinha, né? assim, o pai deles me ajudou muito, né? Uhum. Porque ele acordava de madrugada para fazer mamadeira, para ajudar. Era uma gracinha para mim dormir, né? Sim, já alivia um pouco, né, o cansaço. Aham. Porque a diferença de idade entre seu filho mais velho e o mais novo é de quantos anos? 1 ano e 10 meses. Pouca diferença, É né? muito pouco. Então, você conseguiu criar duas crianças praticamente ali na mesma... Era um no braço e outro na barriga. Como você conseguiu, Helenice? Força, né, filha? Muita boa vontade, sim. Amor pelos filhos, né? Muito amor pelos Não teve meus nenhum filhos. momento assim de desespero? Ai, meu Deus, eu Nunca, quero sair correndo. Não? nunca. Nunca tive isso. Toda a vida fui assim, bem equilibrada mesmo. Quando eu engravidei do primeiro, eu trabalhava de cozinheira num restaurante, eu trabalhei até praticamente no dia de ganhar ele. Todos os 2 Uhum. partos normais. E eu Ah, sim. enfrentei tudo isso, nunca tive problema. E não teve nenhum tipo de problema durante as gestações também, né? Não tive. Todas normais, Tudo normal, no parto tempo normal. normal. Tem gente que fala parto anormal, né? Mas os meus foi normal mesmo, que eu amei. Como dizia meu pai, amei parir. Foi uma experiência boa. Foi ótima. Ai. Helenice, como que você cuidou de si mesma durante os momentos difíceis e quais estratégias você usou para manter a saúde mental e a saúde física? Saúde mental, eu acho assim que quando a pessoa tem uma fé, a fé que eu tenho, com a graça de Deus, ela não tem problema mental. Então, não passei por nada disso. Deus cura tudo, né? Cura tudo, Deus cura tudo. Pode ter qualquer A dificuldade. saúde física, né? Eu tive vários problemas de saúde. Quando eu tive meu primeiro filho, eu dei muita bobeira, facilitei demais, não tinha experiência, né? Com o negócio de guardar, repouso, essas coisas. Eu tive alguns problemas, mas tudo que eu superei com Muita fé. muita força, muito discernimento e sabedoria. É uma força que a gente retira assim de não sabe onde, né? Não sabe de onde que retira tanta força. Eu acho que a mas alegria de ser mãe é tão grande que você encontra forças onde não tem. onde não tem. Entendi. E quais são as coisas que você mais se orgulha de ter feito como mãe e que legado você gostaria de deixar para seus filhos e netos? O que eu mais me orgulho de ter feito pelos meus filhos foi estar sempre presente deles. Nunca deixou Porque largado com não. outras pessoas? E eu nunca deixei eles assim, que eles me fizessem uma pergunta que eu não respondesse. Sempre trabalhei, né? E eu parava com as minhas costuras, quando eles vinham assim, mãe, olha aqui para a senhora ver. Eles falavam, mãe, não, mamãe, olha aqui, olha o que eu fiz. Às vezes era uma coisinha assim, pequenininha, mas eu largava minhas máquinas aqui de costura e eu chegava neles, olhava e falava, nossa, meu filho, que lindo. Dava aquela Muito devida bonito, importância. né? Ou às vezes eu não chegava a elogiar tanto, mas eu fazia eles perceber que eu estava achando aquilo bonito. Por quê? Porque se eu não desse atenção para eles naquela hora, futuramente outra pessoa da rua poderia dar, e não do meu Exatamente. jeito, né? Então eu sempre tive assim esse pensamento. O que tem que ser feito pelos meus filhos vai ser feito por mim. Dentro não de pelos outros, casa. dentro da minha casa. A criação vem de Todo dentro de casa. E eu acho que a mãe, hoje tem tantas mães que ficam aí com os filhos perdidos, perdem os filhos para o mundo, mas elas não sabem por quê. Aí ficam se perguntando, né, se Helenice? perguntando, por Onde quê? eu errei? Onde eu errei? Por que Deus fez isso comigo? Não, talvez você errou, talvez a mãe errou, você entendeu? Porque a partir do momento que um filho mostra uma coisa para ela e ela
acha que aquilo ali é insignificante, não dá atenção para o filho, outra pessoa dá, e talvez aquela outra pessoa Não é a pessoa certa, nunca né? é, E com né? certeza não é, né? Não é. Que a pessoa certa seria ali os pais. Teve uma O pai e vez a que eles mãe. vieram correndo, né, lá do quintal, porque o pai sempre trabalhou com necrópsia, né, autópsia, essas coisas. Ah, sim. Mamãe, olha aqui o que nós estamos fazendo. Esse dia eu fiquei danada, viu? Mas eu mesmo assim, eu não ri na hora, eu E ri depois, o né? que que era? Eles estavam fazendo, disse que era uma necrópsia numa lagartixa. Meu Eles Deus! abriram, já estava grandinho, né? Aham. Abriu a lagartixa e disse que estava fazendo necrópsia, né? Estava cuidando lá. Falei assim, meu Tentando Deus. repetir aquilo que o pai já fazia, Sim. né? E aí mesmo assim eu falei, olha que legal, vocês vão trabalhar com isso Gracinha. também? Quer dizer que eu vou ter mais 2 necropsistas dentro da minha casa? Não, mamãe, acho que eu não vou não, sabe? Aham. Aí Ficaram isso aí com eu achei medo. muito interessante, sabe? Assim, é uma coisa que eu não queria ver, mas se eu não visse... E isso é interessante, né, Lenice, esse ponto que você tocou agora, a questão do exemplo. O Uhum. exemplo que vem dentro de casa, né? Sim. Os filhos sempre tendem a copiar aquele exemplo que eles veem ali dentro de casa, né? Sim. Eu quero ser como o papai, eu quero ser como a mamãe. Uhum. Não é isso? E a mãe tem que estar firme na hora, porque se tiver alguma coisa que o papai faz que a mamãe não gosta, a mamãe tem que falar, olha, papai faz, mas vocês não vão fazer. Exatamente. Porque muitas das vezes eles tentam pegar um exemplo ruim, né? Uhum. Como geralmente Isso. acontece. E a né? mãe tem que estar atenta para isso. Sim, que tem como Ser reverter, né? mãe Desde criança. tem. Ser mãe, é ser um pouco detetive, como diz hoje não é detetive, fala é investigadora, né? Investigadora. Então você tem que estar ali sempre presente, mas não com brutalidade, sempre com muito carinho, sabe? Você é a Muito... favor dos nãos também. Nem sempre dizer só sim, 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 permitir não tudo. pode, jamais. Faz parte da Faz parte da educação educação. ali do filho, Uhum. né? Saber dizer não. Porque se a mãe chega com a criança num lugar, a criança ama aquele carrinho ali, mas ela tem brinquedo em casa. Uhum. Aí a dona da casa vai dizer assim, leva o carrinho, os meus jamais. Eu falo, de jeito nenhum, não leva, eles têm brinquedo, não vai levar. Então, assim, você acha que a gente não deve dar tudo que os filhos querem não a todo pode. momento? Nem sempre. Eu dei uma bicicleta para minha filha com 4 meses. Eu fui Isso muito... é um sonho seu, não tem problema nenhum. Ela vai crescer querendo o que é dela, o que está dentro da casa dela, não vai cobiçar o que é dos outros, você entendeu? Mas muitas das vezes a gente dá demais, acaba que estraga a criança, né, Lenice? Certo. E como que você lidou com a falta de recursos, Helenice, ou um apoio em momentos de necessidade? E quais foram as suas principais fontes de apoio nesses momentos difíceis? Olha, eu sempre, como eu falei para você antes, eu sempre encarei as coisas com muita naturalidade. Mas eu não posso negar que quando eu mudei para cá, porque tem 39 anos que eu moro nessa casa. Nesse local aqui? Nesse local aqui. Mas sempre morou em Paracatu? Não, eu sou de Unai. Ah, é de Unai. Uhum. Aí, quando eu mudei para cá, a gente não tinha nada. Foi muito difícil. Não tinha nada mesmo. Passou muitas necessidades. Muita dificuldade. A gente morava de aluguel e, na época, eu não sei qual o dinheiro que era, mas o meu esposo, ele ganhava 300 alguma coisa. 400, não 300. A gente pagava 150 de aluguel. Não lembro o nome do dinheiro da moeda na época. Uhum. Aí o homem dono da casa que a gente morava chegou no dia de pegar o dia do aluguel e falou assim, olha, o aluguel mês que vem vai para 300. Meu Deus, e ele ganhava 400. Ele trabalhava na funerária, São Uhum. João. Aí foi para 400. Ele falou assim, como que eu vou pagar 400? Como que sobrevive desse jeito? Né? 300 se eu ganho 400. Não tem como. O dinheiro que eu ganho vai todo para o aluguel, Vai. ele deve ter pensado assim. Aí ele chegou no trabalho, o patrão dele notou a tristeza dele, falou para ele, o que foi que aconteceu com você? Ele falou, não, o dono da casa que eu moro dobrou o aluguel, eu não tenho como pagar. Ele falou, se eu der para você um lote, você vai construir? Não acredito. Ele falou sim, chegou lá em casa e falou assim,
Eu ganhei um lote, nós não vamos pagar mais aluguel. Eu falei, misericórdia, que sonho, hein? Gente, De onde que esse homem vai tirar dinheiro para fazer essa casa? E ele fez. e conseguiu fazer. Fez um mês, não, em um mês. Ah, Daí Helenice. vem as dificuldades, porque eu morava no centro da cidade, aí eu vim morar aqui, não tinha rua, não tinha água, não tinha luz. Mas tinha um local que era seu. Tinha, mas eu morria de medo, né? Porque ele era bonzinho, mas ele era boêmio, ele gostava da noite, então Nem tudo é perfeito, eu passava a noite chorando com os meninos pequenos, que depois, com um pequeno, depois veio o outro, né? Aí foi uma fase muito difícil da minha vida, muito difícil mesmo. E a gente era, assim, a questão financeira era bem fraquinha mesmo, sabe? Uhum. Mas a gente superou. Com a ajuda graças de a Deus. Deus, né? Ajuda Conseguiu de Deus. passar por Uhum. tudo isso. E tem uma pessoa que eu nunca vou esquecer, duas, que ajudou demais, sabe? Que foi o meu cunhado, né, Joadson. Ele Joás. ajudou na construção dessa casa. E Rubim, um amigo dele, né, do meu esposo, passou, viu eles dois fazendo a base, falou assim, você tá animado, hein, rapaz? Ele falou, ah, tô nada, só tô aqui mexendo aqui para ver no que dá. Ele falou assim, você dá conta de fazer a base da casa? Dou. Ele falou assim, então tá, eu vou vir aqui, vou levantar as paredes para você. Gente. Então nós tivemos esse apoio, sabe? Aham. Gente, não, então ele que subiu a casa mesmo, ele, Não, o amigo pessoal, dele. ele e o amigo dele. O amigo dele levantou as paredes e ele fez o resto. Nós mudamos com portas sem vidro, janelas sem vidro, sem luz, sem água. Foi muito difícil. Mas vencemos. Venceram, né? Deu tudo certo. No Tudo final certo. deu tudo certo. Deu. Graças a Deus. Aí minha casa hoje não é uma mansão não, mas é meu cantinho. Sim, é seu, né? É É sua. meu. É sua casa. Helenice, e como que você conseguiu manter a família unida e forte, apesar dos desafios, e quais valores você priorizou? Então, como a gente estava conversando agora há pouco, eu sou uma pessoa de uma fé muito grande, sabe? Assim, eu sou o tipo da pessoa que não desanima com nada, Uhum. né? Eu não desanimo com nada. E eu tinha um objetivo na minha vida que era criar meus filhos bem criado, uma família, do Sim. lado do pai mesmo, né? Então, assim, com muita luta, muita fé, e também, assim, quando tinha uns 3 anos que eu vim para cá, eu fiz um curso, né, de costurar, para aprender a costurar, né? Corte e costura. Nunca mais parei, me agarrei nisso aí, né, que estou até hoje, graças a Deus, e firme na minha igreja. Firme no propósito. Com a ajuda da comunidade, né, comunidade aqui, minha, pessoal daqui do bairro, que eu sou aquela pessoa que eu não guardo as coisas para mim. O que eu vejo que não é fofoca, que eu odeio fofoca. Uhum. Mas da minha vida, eu contava para todo mundo as coisas que eu estava passando. Não tinha nada para esconder, né? Não. E tinha as pessoas boas que estavam ali dispostas Me a te ajudar. ajudando, me apoiando com oração. Quando eu Sim. estava assim, como eu já falei, meu esposo ele era boêmio, né? Uhum. Que eu não preciso de entrar em detalhes. É Já a mulher que casa com um homem assim, ela sofre muito. Mas eu contava para as pessoas da comunidade. Olha, eu estou passando por isso, isso, isso e isso. Rezem por mim. Então, a comunidade aqui, Nossa Senhora da Guia, sempre me ajudou demais. Todo mundo aqui sabe minha história. E a oração, ela é tão forte, né, Helenice, muito que ela poder. é capaz, assim, de transformar muitas coisas, né? Muita. E se você pudesse resumir em uma palavra, Helenice, o que manteve a sua família unida? Qual palavra seria essa? A oração. Oração? Sim. É a força da A oração. força da oração. A Certo. vida toda. Quais são as coisas que você gostaria de ter feito diferente e quais lições você aprendeu com os erros do passado? Eu não faria nada diferente. Se fosse para viver, eu viveria tudo de novo. Tudo da mesma maneira, com os Tudo. mesmos perrengues. Os mesmos perrengues. Tem mulheres que, quando fala de casamento, se eu pudesse, eu casava de novo. Eu me arrependo do meu casamento. Se eu for me arrepender do meu casamento, eu estaria arrependendo das 2 pessoas que eu mais amo na vida, que são meus Que são filhos. seus filhos, né? Porque Então, se fosse para fazer diferente, seria tudo seria diferente, tudo né? Não seriam os diferente. mesmos Não filhos, a seria, mesma talvez vida. nem teria, né?
Isso. Então, os meus filhos, eles são o grande legado que eu tenho, o maior amor da minha vida, meus filhos. Agora minha neta E a também, netinha né? também. Então, a gente não pode arrepender. A gente Sim, não pode arrepender, entendeu? Você entendi. pode arrepender assim, se você fizer uma burrada, vai lá, faz uma coisa muito errada, ai meu Deus, não podia ter feito aquilo, né? Que prejudica pessoas. Uhum. Mas coisa que não prejudica pessoas. Talvez você foi prejudicado um dia, mas não prejudicou ninguém, você não tem que se arrepender. Não tem porquê, né? Não, não tem. Muitas das vezes a gente passa por situações para poder chegar em um Isso. patamar melhor. Se você não tiver algumas tribulações, você vai viver uma vida estranha, sem graça. Você vai, eu nasci feliz, nasci em berço de ouro, morri feliz. Não, não é assim. A vida da gente é feita de trancos e barrancos. E você tem que superar. Para você mostrar que você é forte, é a hora onde você supera essas coisas. Supera os desafios, né? Isso. E a gente é levado a essas provações o tempo todo, né, Helenice? Sim, todos os dias. A todo momento. Helenice, como você gostaria de ser lembrada e quais são as qualidades que você gostaria que as pessoas associassem ao seu nome? Helenice. Quem é Helenice? Helenice é uma pessoa que, apesar de tudo que já passou, nunca deixou de ser feliz. E as pessoas olham para mim e falam assim, quantos anos você tem? Eu falo 64. Nunca. Por que Não você fala? parece. Você não parece ter 64. Eu tenho, gente. Eu sou feliz. Eu sou feliz. Essa minha irmã que entrou aqui agora há pouco, às vezes eu pego ela no telefone conversando com as amigas dela e falo assim, a minha irmã é tão feliz, tão feliz. Ela conversa com planta, ela conversa com panela, ela conversa com ela canta, ela dança. Eu falo, gente, eu acordo todos os dias, eu levanto, eu trabalho. Isso aí é motivo de ser feliz. Já é um motivo para agradecer, Eu não né? tenho tempo para tristeza. Meu coração é pequenininho, ele não cabe tristeza. Sim. Nem remorso, nem ódio. Não tem ódio de ninguém. Entendi. Então Muito isso lindo. aí é o que eu deixo para as pessoas. Isso que Amem eu- mais, sejam Isso mais que eu iria te felizes. perguntar, Helenice, qual que é um recado assim que você gostaria de deixar para outras mães que passam ou passaram pela mesma situação que você passou, por alguns perrengues, por algumas dificuldades, né, sem rede de apoio? Qual seria essa mensagem que você poderia deixar para outras mães? Eu falo para elas assim que elas têm que pensar só coisas positivas. Só queiram bem. Para de remoer, de sofrer à toa, porque aqui nós somos emprestados. Agora eu estou aqui conversando com você, amanhã eu posso não estar aqui mais. Você entendeu? A gente não Então a sabe. gente tem que dar mais tempo para ser feliz, fazer o que quer fazer, não ficar botando culpa nos outros, sabe? Tem pessoas que adoram botar culpa nos outros, né? Não assume a Não, responsabilidade. seja feliz. Quantas vezes eu aqui com meus problemas dentro de casa, com meu esposo, eu estava chorando quando chegava alguém, eu corria, lavava meu rosto, sorria. Por quê? Para ninguém ver minha tristeza, não precisava disso. Uhum. Mas passava um pouquinho, eu estava olhando no espelho e falando, você é boba, hein? Tá chorando à toa, deixa de ser besta, que eu gosto de conversar comigo mesmo. Então, é muito bom. Você tem que viver assim. Mas ela está falando isso porque hoje ela está livre dos problemas. Não, eu sempre falei isso. E Entendeu? problema todo mundo tem também, Todo né, mundo tem, eu Helenice? sempre Quem não falei tem isso. problema? Eu não reclamo de ocasiões, eu não reclamo de frio, eu não reclamo de calor, eu não reclamo. Quando as pessoas vêm falar alguma coisa, eu falo, gente, tudo é do tempo. Tudo é do tempo. Mas tem tanto tempo que eu rezo, não me acontece nada. É tudo no tempo de Deus. Não é no nosso, né? Não, é tudo no tempo de Deus. Não acontece nada Não se Deus não adianta quiser. você ir na igreja hoje, ajoelhar e pedir um milagre para amanhã, não. Ele vai ser feito o dia que Deus vê que é aquele dia, você entendeu? Uhum. Tem coisas na minha vida que eu passei anos rezando para conseguir. Quando chegou, eu falei, meu Deus, aconteceu, Sim, né? só agradecer. Só agradecer. Ótimo. Helenice, adorei a sua participação. Muito obrigada. Por nada. Fique com Deus. Desejo tudo de bom para você e para toda a sua família. Para você também. Obrigada. Foi ótimo. Um abraço. Outro.
Eita, virei mãe. Um espaço para a gente falar sobre a maternidade como ela realmente é.